Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria primeiramente agradecer, a oportunidade. E pode colocar aqui já para mim, por favor. Como a gente vem aprendendo, hoje é a 5ª aula. E hoje a gente vai falar sobre a condição para profetizar. O que você precisa ter para você profetizar para alguém, para você ser a voz de Deus na vida de alguém. Amém? Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui é a visão. Segunda, interpretação. A gente vai dar alguns exemplos bíblicos e também vamos falar sobre o coração puro. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Pode passar aí. Primeiramente, eu queria falar o seguinte: o nosso coração tem que estar reto perante Deus e puro perante as pessoas, para que possamos interpretar corretamente as revelações proféticas. Por que o autor fala isso e por que isso é uma verdade? Se você não estiver conectado com Deus, se você não estiver tendo um relacionamento com Ele, você não vai conseguir identificar a voz dEle. Você não vai conseguir entender o que Deus está falando para uma pessoa, para um povo, para naquele momento, Então, primeiramente a gente tem que estar próximo de Deus, a gente tem que estar reto perante Deus para ouvir a voz dEle. E nós temos também que estar com o coração puro perante as pessoas. Por que isso? Porque às vezes a gente julga as pessoas, a gente fala assim, não, eu acho que isso não é para aquela pessoa. O pastor até mesmo deu um exemplo aqui, falando sobre a vida dele, que um pastor olhou para ele e falou assim, agora que Deus vai exortar esse menino, vai consertar a vida dele. Mas não, às vezes Deus quer dar uma palavra de conforto, quer dar uma palavra de ânimo, e você, com a sua própria interpretação, com o seu coração voltado para algo ruim já, para essa pessoa, acaba atrapalhando a voz de Deus de falar aquilo que necessita ser falado. Amém? Pode passar aí. Hoje a gente vai ser um pouquinho rápido, porque a gente também vai começar a colocar em prática tudo que a gente tem aprendido. Amém? Quem vai gostar disso aqui? Então tá. Na primeira parte desse capítulo, ele fala sobre tendo a visão, mas perdendo o bonde. O que seria isso? Recebi a visão, e agora? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você recebeu uma visão, recebeu uma palavra, mas o que você vai fazer agora com essa palavra, com essa visão que você recebeu? Aí ele fala o seguinte, o exemplo que vemos no livro, mostra que não podemos fazer ou dar significado para uma visão sem interpretar corretamente. O exemplo que está no livro é o seguinte, esse pastor, ele estava estudando muito sobre bolsa de valores, sobre investimentos, e assim que ele teve uma visão, ele falou, caramba, Deus está falando comigo para eu fazer isso, isso e isso dentro da bolsa de valores, para eu fazer isso, isso e isso e guardar meu dinheiro. Mas ele chegou para um amigo dele, falou a visão que ele teve, o sonho que ele teve, e ele falou assim, não, Deus está falando que a gente vai ter um tempo de muito frio aqui nos Estados Unidos, eu não lembro onde que era lá, mas falou assim, a gente vai ter um tempo muito frio, que todo mundo vai sofrer. É isso que Deus está falando com você. Aí ele falou, não, Deus está falando comigo, é a questão que dá a bolsa de valores. Por quê? Porque a cabeça dele estava totalmente voltada para aquilo que ele estava estudando, para aquilo que ele estava fazendo. Então, isso cegou ele de ver o que Deus estava falando com ele. E o que aconteceu? Alguns meses depois, teve o maior tempo de frio, assim, que todo mundo sofreu por causa do frio. E ele teve essa visão, teve uma interpretação errada, mas não vou falar que ele não se cuidou, mas se ele tivesse tido uma revelação certa, ele poderia ter falado com mais pessoas, poderia ter expressado para mais pessoas isso que Deus revelou para ele. Estão conseguindo entender? Às vezes, o que a gente está fazendo, o que a gente está muito focado, a gente pode mudar a interpretação que Deus quer falar com a gente. Porque a gente fala, não, se eu estou vivendo isso na minha vida,
é porque Deus quer falar comigo através disso. É isso que Ele quer falar. Mas não, a gente tem que estar sempre buscando a Deus para entender o que Ele quer falar através daquela situação. Então aqui, ó, o que me pareceu ser uma lógica interpretação não provinha de Deus, mas era a minha própria opinião. E é o que eu falei. Ele teve a visão, teve a revelação dele mesmo, falou, é isso que eu entendi e é isso que Deus falou. Pronto. Ele buscou no amigo dele, mas ele não quis ouvir que o amigo dele, mais experiente, né, um profeta, estava falando com ele. E aqui, o orgulho é uma das barreiras que faz a gente parar ou não interpretar direito as palavras, né? Por conta do orgulho em seu coração, ele não conseguiu aceitar a interpretação que o amigo dele, de um amigo, e decidiu continuar com a sua interpretação errada. E é o que eu falei. Por conta do orgulho que ele tinha, ele falou assim, não, Deus falou comigo, então eu sei o que Deus falou. Pronto, acabou. Aí, ele continuou com a interpretação errada dele. Não é isso que a gente deve fazer, a gente não deve ser orgulhoso por conta disso. Se Deus falou com você, alguma pessoa te ajudou a interpretar o que Deus está falando, ouve essa pessoa, ouve a voz de Deus para entender se é aquilo mesmo que Ele está falando. Amém? Pode passar para o próximo aí. Tendo condições para interpretar. A interpretação errada. Como falamos anteriormente, a palavra profética precisa passar por alguns filtros, pois a interpretação errada pode acabar com a fé de uma pessoa. Aí no livro ele fala o seguinte, quando uma revelação profética é interpretada de maneira errada, ela se torna uma pedra de tropeço, em vez de uma pedra para a edificação. Então, há alguns filtros que você tem que ter para uma palavra de Deus, é o seguinte, primeiro, essa palavra vai edificar a vida da pessoa? Essa palavra veio para edificar? É igual está falando aqui. Precisa ser uma pedra para a edificação. Jesus ele chamou a gente para construir uma igreja, não destruir. Então a gente tem que ter isso em mente. Todas as palavras que Ele vai dar para a gente é para edificar a igreja. E o primeiro filtro é esse, se é para edificar. O segundo, se Deus está falando, sempre vai ter uma base bíblica para você. Você pode procurar na Bíblia, você pode procurar alguma confirmação lá dentro da Bíblia que Deus vai continuar falando com você em cima daquilo. Porque se é Deus que está falando, sempre vai ter uma base bíblica para isso, tá bom? Então, conhecer a Deus é a chave. A intimidade com Ele vai fazer com que você entenda a vontade e o coração dEle, não somente a voz dEle. E o que isso fala para a gente? Às vezes a gente fica tão focado em buscar a voz de Deus, o que Ele está falando, que a gente não busca entender qual que é a vontade e o coração dEle para aquela pessoa, qual que é a vontade e o que Ele quer para aquele momento, naquela estação. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, mas Deus está mostrando a vontade, o coração dEle através de algumas outras coisas, e você não está entendendo. Lá em Oséias 6:3 fala assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então sempre estar buscando conhecer ao Senhor, sempre estar nos aproximando dEle, porque isso é o que vai fazer a gente entender e colocar em prática o que Deus está falando, né? Colocar em prática o coração, a vontade dEle. E uma das coisas que a gente pode entender também é quando Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus não precisava falar que Ele chegou, Ele não precisava chegar assim e falar, cheguei gente, cheguei. Não, Adão e Eva escutavam os passos dEle e sabia que Ele chegou. Eles tinham tanta intimidade com Deus que eles sabiam identificar os passos dEle. Quem aqui pode falar assim, não, eu sei quando é uma pessoa que está chegando por causa do barulho do carro, eu sei que é uma pessoa que está chegando por causa do jeito que está andando. Isso é ter intimidade. Então, quando você tem intimidade com uma pessoa, você começa a entender
quais são os costumes, né, que a pessoa tem, e você fala assim, essa pessoa está chegando. Não, essa pessoa não vai falar isso. Não, essa pessoa, ela fala isso. Então, se você conhece muito a Deus, se você conhece o coração de Deus, você vai saber identificar se aquilo que está sendo falado no seu coração, se aquilo que veio, aquela impressão que veio sobre você é de Deus ou não. Porque é tanta intimidade que vocês têm que não precisa nem reforçar, né, a palavra. É você entender corretamente o que Deus está falando, porque você entende o coração dele, entende a vontade dele, não somente a voz, mas você entende tudo isso que ele tem. Amém? Pode passar para o próximo aí. Alguns exemplos das escrituras, de pessoas que conseguiam interpretar, né, sonhos, conseguiam interpretar algumas palavras, né, que Deus tem. Aqui 2 exemplos só, de José e Daniel. José, ele sabia que ele não tinha condição de interpretar o sonho de Faraó, e ele poderia interpretar porque sabia que por si mesmo ele não podia. Então ele tinha essa dependência de Deus. Ele sabia que por ele mesmo ele não ia interpretar aquilo sozinho. E José, ele tem uma história, né, muito grande de algumas revelações de sonhos. O primeiro sonho que ele revelou foi o sonho que ele teve com a família dele. E por causa desse sonho ele foi jogado, ele foi escravizado. E por conta de tudo isso, ele foi parar lá no Egito. Então, ele já sabia interpretar alguns sonhos. Mas, ele sabia que não era por causa dele que ele interpretava os sonhos, mas por causa de Deus. Quem mostrava para ele a interpretação dos sonhos era Deus. Então, quando Faraó chegou para ele e mostrou o sonho dele, ele soube falar o que era o sonho, soube interpretar o sonho por causa da humildade no coração dele. Ele foi tratado dentro daqueles anos de escravidão a ser humilde, porque ele não julgou a família dele, ele não reclamou, ele foi tratado para ser humilde. E isso é uma das coisas, uma das características que a gente tem que ter com Deus, porque se a gente não for humilde, a gente vai ser igual o autor do livro, né? Orgulhoso, e vai querer interpretar por nós mesmos. Mas a palavra, quem tem que dar a interpretação é o Senhor. Então José, ele entendeu isso, e por causa da sua humildade, Deus deu-lhe as condições de receber a interpretação de Deus. Daniel também possuía uma humildade grande, e ele era um dos casos raros, né, de alguém que escolheu a humildade ao invés de aprender com algumas situações. E lá em Daniel 2, do 16 ao 19, eu vou precisar que você abra aí para mim. Daniel 2, do 16 ao 19. Aí a gente vai ler e depois a gente termina aqui. Então, vamos lá. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Senhor, a Deus do céu, sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Então, o que a gente vê aqui? Quando foi designada essa missão para Daniel, para ele interpretar o sonho, a primeira coisa que ele fez foi pedir um tempo ao faraó e falar assim, ao faraó não, ao rei, e falar assim, eu preciso de um tempo para orar, eu preciso de um tempo para pedir a Deus essa revelação.
E ele foi para casa e humildemente pediu a ajuda dos amigos dele para orarem em cima daquilo, para ele poder escutar de Deus, para poder ver o que Deus estava querendo falar com o rei. Então, essa humildade é o caminho para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Essa humildade é o que faz a gente conseguir escutar corretamente a voz de Deus. Então, quando Daniel buscou a Deus, Deus lhe revelou o segredo. Buscar a Deus é humildade, e a humildade é o oposto do orgulho. Então, é isso que a gente tem que buscar, a humildade para buscar a palavra em Deus. Amém? Pode passar aí. E o nosso último ponto aqui, que é coração puro. Os puros de coração verão a Deus. Lá em Mateus 5:8 fala isso, que é o Sermão do Monte. E enquanto Jesus estava falando, ele falou, os puros de coração verão a Deus. Se o seu coração não for puro, você ficará sem ver os propósitos de Deus profeticamente. Então, se você não tiver o coração puro, você não vai conseguir ver o que Deus está falando, você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo, você não vai conseguir ver a pessoa, o seu próximo, como Deus vê. Então, a gente precisa ter o nosso coração puro na hora de profetizar. Todos temos manchas em nossos corações. Temos que permitir que o Senhor retire pela raiz os obstáculos que estão corrompendo o nosso coração. Aí agora a gente vai falar 4 obstáculos que bloqueiam as nossas condições para poder profetizar. Além do orgulho e as outras coisas que a gente já falou aqui, tem esses 4. O primeiro é opiniões. Essa é mais uma das formas do orgulho. Um juízo formado na mente sobre uma questão. Então, quando você pede para alguém uma opinião, ela vai montar na cabeça dela aquilo que ela acha melhor, vendo da vista dela, né? Então, quando a gente vai profetizar, a gente não pode ter a nossa opinião. É a opinião de Deus. É o que Deus quer falar. Porque se a gente for falar assim, Deus me entregou uma palavra aqui para o pastor Wilson, mas eu acho que Deus não quer falar com ele agora. Então, Deus vai tratar com ele, vai falar com ele. Não precisa falar comigo, Deus vai falar com ele. Há uma opinião minha, mas isso está errado. A gente não tem que colocar a nossa opinião no meio da palavra profética. A gente tem que mostrar para a pessoa que foi revelado, tem que buscar o entendimento, a interpretação, a partir do que Deus está falando na Bíblia, a partir do que Deus está falando com você no seu secreto. E a gente não deve colocar a nossa opinião no meio disso, tá bom? Segundo é feridas e amarguras. Quando não perdoamos, criamos uma ferida em nosso coração. E elas funcionam como um muro. Quando você não libera o perdão para alguém, quando você não libera o perdão, você fica separado. Você não consegue enxergar corretamente a visão que Deus te deu, aquilo que Deus está entregando para você, porque tem um muro separando você daquilo que é para você viver. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que você tem que viver na sua vida é o perdão. Então, vamos buscar o perdão do Senhor em nosso coração, para que a gente tenha o coração puro e tire todos os obstáculos para viver o que Deus tem para as nossas vidas. O terceiro é o pecado. O pecado nos impede de interpretar corretamente. Por quê? Porque o pecado, ele é como se fosse uma venda. Ele cega você para ver o que Deus tem para você. E o pecado é uma das coisas que o diabo fica sempre te acusando, né? Você fez isso, você fez aquilo. Então,
a gente deve correr do pecado, a gente deve resistir às tentações, e a gente deve pedir perdão dos nossos pecados, tá bom? Para que a gente tenha um coração puro e tire todos os obstáculos da frente para a gente conseguir profetizar. O quarto, juízos carnais. Normalmente ocorrem quando julgamos tendo com base a aparência exterior. Isso é basicamente aquele exemplo que o pastor Samuel deu. O pastor recebeu uma palavra e entregar, falou assim, não, Deus vai falar isso e isso para essa pessoa. Deus quer falar isso. Isso é um obstáculo carnal, porque a gente consegue ver somente a aparência, mas Deus vê o coração. A gente não deve estar limitado somente a isso. A gente tem que ver como o Senhor vê, amar as pessoas como o Senhor ama, ter compaixão por elas, porque Deus quer falar com todo mundo. E se você receber uma palavra para falar com alguém, você está sendo um instrumento de Deus para falar com aquela pessoa. Então, não julgue a pessoa que você recebeu essa palavra, não julgue a pessoa pela aparência, porque o que Deus quer falar com essa pessoa é para ela. O que Deus tem para essa pessoa, você às vezes não consegue entender. Então, a gente não deve julgar as pessoas. E agora vamos para o último aqui. E o que é mais importante na hora de profetizar, na hora de ser profético, né? Pode passar aí. Eu coloquei aqui alguns pontos. O primeiro é relacionamento. Uma habilidade para interpretar profeticamente não se desenvolve da noite para o dia. E isso é o que a gente deve viver. O nosso pastor, né, pastor Samuel, ele sempre fala do TSD, o tempo a sós com Deus. Isso é você criar um relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai conseguir interpretar corretamente a palavra, você não vai conseguir amar a pessoa como Deus ama, porque você não sente esse amor verdadeiramente quando você está no seu secreto. Você não sente isso porque você não vive esse relacionamento com Deus. Você não consegue ver que você é amado, aí você não ama a pessoa. Você não consegue interpretar direito as coisas porque você não tem um relacionamento com essa pessoa. O segundo é dependência. Ao mesmo tempo em que temos que nos tornar mais hábeis em todas as coisas proféticas, temos que crescer na essência do que é ser profético. E isto temos que crescer em nossa dependência de Deus. Você não vai conseguir ser profético dentro das suas ações, ser profético dentro das suas orações para alguma pessoa, se você não estiver totalmente dependente de Deus. Porque é Deus que vai colocar as palavras na sua boca, é Deus que vai mostrar o que você tem que falar para essa pessoa. Se você não depende totalmente de Deus, se você não depende totalmente dEle, você não vai conseguir mostrar para essa pessoa o que Deus está falando. Você vai ser muito daquilo que você quer falar, daquilo que você gostaria de falar para aquela pessoa, né? Pelas suas intenções. Então a gente precisa ser totalmente dependente de Deus. E o último ponto é o propósito da profecia. Não podemos funcionar no nível da percepção profética. Não podemos funcionar no nível de percepção profética necessário para cumprirmos o nosso chamado, se essas duas coisas não estiverem operando em nossas vidas. Então, o propósito da profecia é a edificação da igreja. E a gente não vai conseguir ter esse propósito da profecia se a gente não for dependente de Deus e se a gente não tiver um relacionamento com Ele. Então,
Então essas duas coisas vão andar junto para que o propósito da profecia, o propósito de Deus para as nossas vidas, venha se cumprir. Então, sempre quando você for entregar uma palavra, sempre que você for orar por alguém, lembre-se disso. Você tem que depender totalmente de Deus e o que você está fazendo tem que edificar a vida dessa pessoa. Amém? Agora, vamos para alguns exercícios práticos. Quem aqui está animado? Ninguém. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Se puder colocar um fundinho para a gente. Agora, para você ficar bem à vontade, eu queria que você saísse do seu lugar e escolhesse uma pessoa para orar hoje. Vamos, gente, pode sair do seu lugar. Uma pessoa que você não tem tanta intimidade, uma pessoa que não está próximo de você agora. Então, quem está aqui na frente, vai lá para trás. Quem está lá atrás, vai buscar o povo aqui no meio. Vamos sair do lugar, vamos buscar alguém. Tem gente que está sozinha ainda. Quem aqui não tem uma pessoa junto com você, levanta a mão. Quem aqui não tem uma pessoa junto? Quem aqui está sem alguém, levanta a mão. Sem uma dupla, levanta a mão. Tá bom. Agora, presta atenção aqui, gente. Vamos orar agora não. A gente vai fazer os exercícios, tá bom? Esses são exercícios práticos, mas também proféticos. Amém? Então fica de frente para essa pessoa e decide entre vocês quem vai ser o número 1 e quem vai ser o número 2. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Quem vai ser o número 1? Levanta a mão. Tá bom. O número 2 vai começar orando, tá? Porque no reino de Deus é tudo ao contrário, tá? Os primeiros são os... Tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai buscar uma palavra que vai fazer sentido para essa pessoa. Você tem 1 minuto para orar e você vai falar com o Espírito Santo assim: Espírito Santo, fala comigo uma palavra para eu entregar para essa pessoa. Tá bom? Então, presta bem atenção no que Deus vai falar com você. Amém? Pode orar.